Fala galera, beleza? Hoje vamos iniciar mais um novo conteúdo chamado função exponencial. Mas antes de falar um pouquinho sobre a função exponencial, eu tenho que esclarecer um pouquinho os objetivos desta unidade. Então, basicamente, vai ser a primeira etapa relembrar conceitos básicos sobre potenciação. E depois, na segunda etapa, vamos construir gráficos de funções exponenciais, identificando suas principais características e aplicar elas, ok? Vamos lá? Então, galera, nós vamos começar revisando algumas propriedades aí de potenciação. E essa primeira aqui, eu acho que ela é a mais clara para vocês. Eu tenho um número, por exemplo, que está sendo multiplicado ele várias vezes. Então, eu posso escrever ele numa potência. Por exemplo, 2 elevado a 10. É como se eu tivesse 2 multiplicado 10 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 e assim sucessivamente. Ao invés de escrever assim, dessa maneira extensa, eu posso escrever 2 elevado a 10. Da mesma forma aqui, ó, 3 elevado a 4. Por um fator, tá bom? E com isso surge nossa primeira propriedade. Vamos ver aqui, ó. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Ou seja, quando tenho duas bases aqui iguais e sendo multiplicados com fatores diferentes, eu posso somá-los. Por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado vezes x elevado a 5. Eu tenho a mesma base, então eu poderia fazer assim, x vai ser 2 mais 5, e escrever x elevado a 7. Então essa daqui, galera, é uma propriedade que a gente pode utilizar. Em contrapartida, quando eu tenho uma divisão desses fatores, ao invés de eu somar, eu subtraio. Então, bases iguais, né? E eu tenho uma divisão aí, eu vou subtrair os meus expoentes. Por exemplo, x elevado a 5 dividido por x elevado a 2. Base é igual, e aí eu vou fazer 5 menos 2, ou seja, x ao cubo. Então eu acho que já deu para relembrar essas duas propriedades. Vamos para mais algumas. Bom, temos também essa daqui. Eu tenho um número, né? Um a elevado a m elevado a n. Então, quando eu tenho essa relação, eu posso simplesmente dizer que a elevado a m vezes n. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 4, né? Então, ficaria assim, 2 elevado a 3 vezes 4. Mesma coisa que escrever 2 elevado a 12. Eu posso ter também essa segunda situação. Eu tenho dois números aqui, a e b, elevado a n. Então, esse n aqui é como se ele estivesse sendo distribuído para a e para b. Por exemplo, eu tenho 2x elevado ao cubo. É como se eu escrevesse 2 ao cubo vezes x ao cubo. Ou seja, 8x ao cubo. Tá certo? Então, relembramos mais duas propriedades aí. Bom, podemos ter da seguinte forma, eu tenho uma fração e ela está elevada a um fator n. Por exemplo, a dividido por b elevado a n, posso escrever assim, a elevado a n dividido por b elevado a n. Por exemplo, eu tenho aqui 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, é a mesma coisa que eu tiver 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Tá certo? Então, eu posso usar essa propriedade. E temos essa propriedade aqui que a gente vai usar muito, principalmente lá na frente, quando a gente falar de derivada. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Lógico, com a tem que ser diferente de zero, porque senão dá inconsistência. Então, essa propriedade que a gente vai usar muito. Exemplo, 5 elevado a menos 4. Mesma coisa que 1 dividido por 5 elevado a 4. Tá certo? Então, gravem essa propriedade aí. Bom, da mesma forma, né, anteriormente, só com uma relação de fração, eu tenho a sobre b elevado a menos n. Isso aqui é a mesma coisa que eu inverter a minha fração. Fica b sobre a, só que aí ó, o sinal fica positivo aqui do n. Por exemplo, eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 2. É a mesma coisa que eu tiver 2 terços, só que agora eu elevo ao
quadrado, positivo. Então gravem também essa propriedade, vai ser muito importante para a gente. E essa propriedade aqui da raiz é a seguinte: eu posso transformar uma raiz enésima numa fração. Talvez poucos de vocês sabem, mas isso aqui em matemática financeira vocês vão usar muito, porque na HP12C, que é a calculadora que vocês vão utilizar, ela não faz raiz quadrada, então ela só trabalha com fração. Então na hora que você for precisar de fazer alguma coisa com raiz quadrada, você tem que já converter. Então é bom já ter em mente essa propriedade aqui. Então quando eu tenho a elevado a uma fração m sobre n, isso é igual a raiz enésima de a elevado a m. Por exemplo, eu tenho aqui 3 elevado a 5 sobre 4. Eu posso escrever assim: raiz quarta de 3 elevado a 5. Tá certo? Então eu posso escrever das duas formas. Então posso tanto ir quanto voltar, tá? Vocês vão usar mais a volta, sair de uma raiz e vir aqui para uma fração. Bom, uma outra coisa também que a gente tem que abordar ou relembrar é potência com a base negativa. Então a gente tem que dar atenção a essas duas situações de significados e valores diferentes que podem acontecer. Por exemplo, eu tenho aqui, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Isso aqui é exatamente igual a menos 4 vezes menos 4, que aí eu uso minha regrinha de sinal, né? Menos com menos, que dá mais, e aí vai dar 16 positivo. Eu tenho menos 4 ao quadrado. Então é como se eu tivesse esse menos fora do meu parênteses aqui, tá bom? Então vai ficar o quê? Igual menos 4 vezes 4. Então é como se eu tivesse assim, 4 vezes 4, 16, vezes o sinal de menos, menos 16, tá certo? Então perceba que eu tenho diferenças aí entre menos 4 ao quadrado, entre parênteses, e o menos 4 ao quadrado. Então dão resultados diferentes. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês? Use e abuse dos parênteses, ok? Bom, revisando mais alguns casos particulares aí, qualquer potência que o valor seja zero, por exemplo, menos 8 sobre 5 elevado a zero, esse resultado dá 1, tá certo? Por exemplo aqui, 7 sobre 4 elevado a zero, igual a 1. Outros casos que a gente tem que ver também é a relação de grandeza. Por exemplo, números muito grandes ou muito pequenos, a gente pode escrever em termos de potência. Por exemplo, eu tenho aqui esse número que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Então, se eu fosse falar esse número, seria 10 milhões. Mas, às vezes, fica ruim de você ficar escrevendo esse monte de zero, então você pode usar potência. Então, eu vou lá, conto a quantidade de zeros, e como esse camarada aqui é 1, então eu posso escrever tudo isso numa potência de 10. Então, ficaria assim... 10 milhões é a mesma coisa que 10 elevado a 7, ou 1 vezes 10 elevado a 7. Da mesma forma que eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia escrever assim, 37 vezes 10 elevado a 9. O mais usual, quando tem assim, é colocar a minha vírgula, né, que eu estou usando aqui, entre dois números distintos, né, de zero. Então ficaria 3,7 vezes 10 elevado a 10. Uma possibilidade também, tá certo? Outra é quando eu tenho números pequenos. Então aqui é como se eu estivesse andando com zero para o lado esquerdo. Aí muitas pessoas falam assim, eu posso escrever isso com a potência negativa. E é exatamente isso. Ficaria 1 vezes 10 elevado, eu andei quantas casas? 1, então 10 a menos 1. Aqui eu tenho 1, 2. Mesma coisa que eu colocasse 1 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 1 aqui é optativo, tá? Poderia colocar somente 10 elevado a menos 2 ou 10 elevado a menos 1. Da mesma forma, eu posso escrever esse número aqui, ó. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 10 a menos 6. E aí quando eu tenho um número diferente de 1, né, igual aqui 5, eu tenho que colocar ele. Então 5 vezes 10 a menos 6 é um número muito pequeno.
Então, quando a gente tem números muito pequenos ou muito grandes, a gente costuma colocar aí em potência de 10, tá certo? Então, galera, eu fiz uma revisão aí bem rápida e bem simples, só para vocês relembrarem esse conceito aí de números grandes e números pequenos. De certa forma, colocando aí na base 10, tá? Que é o que a gente vai utilizar. Bom, com isso vamos fazer um exercício aí para poder treinar todos esses conceitos anteriores. Então, calcule ou simplifique as expressões abaixo. Peço que vocês agora pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício. Vamos lá para a solução, então. Primeiro, calcule ou simplifique as expressões abaixo. Letra A, 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a 0, tudo isso dividido por 4 elevado a menos 1. Vimos que 2 elevado a menos 1 podemos escrever assim, né? 1 sobre 2, e aí a potência aqui mudaria para positivo. Mas como é 1, eu posso omitir. Mais 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 aí, dá 1, dividido por 4 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Beleza. Vamos pegar aqui a parte superior. O mínimo de 2 e 1 é 2. Então vai ficar 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. 2 dividido por esse 1 aqui, 2, vezes 1, 2. E aqui 1 sobre 4. Então temos 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 4. E aí temos a nossa propriedade, né? Quando eu tenho divisão entre duas frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, simplificando esse 4 com esse 2, sobra 2. 3 vezes 2, 6. Chegamos na nossa resposta. Letra B, ó. Expressão grande, parece difícil, mas não é. Vamos reescrever, ó. Menos 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então, podemos colocar aqui, ó. Menos 16 mais menos 3 vezes menos 3 dá 9. Mais 15 elevado a 0 dá 1. Tudo isso dividido por menos 2 elevado a 2, ou seja, menos 4. Perceba a relação aí dos parênteses e sem parênteses. Mais 1 sobre 3 elevado a menos 2. O que a gente faz? Inverte, né? 3 sobre 1 ao quadrado e troca o sinal. Então ficaria assim, ó, 10 e 16, menos 16 vai dar menos 6, dividido por menos 4, mais 3 ao quadrado, ou seja, mais 9. Então podemos ter menos 6 dividido por 5, que é a nossa resposta. Tá certo? Letra C, calcule ou simplifique a expressão abaixo. Tenho 5 vezes 10 elevado a 8 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Primeiro, eu multiplico esses dois, porque eu estou multiplicando, né? 4 vezes 5, 20, vezes 10. Aqui eu tenho 8 e menos 3. Como eu estou multiplicando, eu somo. Tá certo? Então ficou 20 vezes 10 elevado a 8 menos 3. 20 vezes 10 elevado a 5. Só que como eu tenho um zero aqui, né, eu posso escrever 2 vezes 10 elevado a 6. Beleza? Letra D. Calcule ou simplifique essa expressão. Raiz de uma fração, 2 terços, de 5 elevado a 4 sobre 3. Então, a gente tem que relembrar, eu vou colocar isso aqui em fração. Então, eu tenho 5 aqui, vou escrever um pouquinho mais abaixo. Eu tenho 5, eu vou colocar aqui, hein? Em cima do 5. Tenho que esse cara aqui, ele vai lá para cima, vai ficar assim, 4 terços dividido por quem? 2 terços. Tá certo? E aí, eu posso simplificar. 4 terços, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Simplificou aqui, vai ficar 5 elevado a 4 sobre 2, que na verdade 5 elevado ao quadrado, que é 25.
Beleza? Próxima questão. Eu tenho 3 elevado a menos 1, que eu posso escrever como 1/3. A gente já viu isso. 1/3 mais 1/5 dividido por 1 sobre 2. Vamos tirar o mínimo aqui, de 3 e 5 é 15. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Mais 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. Tudo isso dividido por 1 sobre 2. Ou seja, eu tenho 8 sobre 15 dividido por 1 sobre 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, eu tenho 16 por 15. Última aí, para a gente encerrar, eu tenho, entre parênteses, 2x vezes y² elevado a 3. Então, é como se eu tivesse 2 elevado a 3 vezes x elevado a 3 vezes y elevado a 2 vezes 3, pela propriedade nossa, né? Então, eu vou ter 8x² vezes y elevado a 6. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Até!